E aí, meu primeiro ano, bom dia. Como é que vocês estão? Tranquilo? Todo mundo em casa, isolamento, sem festa, sem churrasco. Espero que estejam todos bens. Olha só, na sua primeira aulinha então aí online, eu vou fazer uma aulinha mais baseada numa breve recapitulação do que nós já vimos em sala. Deixa eu arrumar minha sobrancelha aqui, tá? Então, por exemplo, se eu não me engano, nós falamos de monarquia romana e eu parei na República Romana. Ficou faltando iniciar o Império, beleza? Então, pra gente não ficar, já que tem um tempinho sem aula, vamos fazer o seguinte: eu vou explicar agora pra vocês, fazer uma breve recapitulação do que foi a monarquia e a República Romana. E aí, nos próximos vídeos que nós tivermos, eu já vou entrar em Império e por aí vai, tá? Outra coisa, não nesse vídeo, porque vocês já têm isso no caderno, mas os nossos próximos vídeos eu vou enviar para vocês também, se eu não me engano, pelo Google Sala de Aula, né, o Classroom. Eu vou mandar para vocês um esqueminha de caderno, que é para vocês anotarem, copiarem no caderno esse esquema, e aí vocês vão assistir minha videoaula. Vou mandar atividades também para vocês fazerem, para vocês me responderem com o gabarito e as respostas das discursivas para que eu corrija. E quando a gente for fechar um conteúdo, então, por exemplo, vimos monarquia, república, império. Quando terminarmos o império, eu vou fazer uma aula no Hangout. Não sei se vocês conhecem o Hangout, é uma live, né? É uma plataforma de chamada de vídeo. Então, ao vivo, nós vamos tirar dúvidas sobre toda a história de Roma, tá? Da monarquia, da república e do império, beleza? Então acho que fica mais fácil, fica mais fluido assim e funciona melhor, tá? Então vamos lá então, olha só. Começando então falando sobre a monarquia romana. Vocês já têm um esquema no caderno, lembrando, tá? Você tem duas formas de explicação para a fundação de Roma. Eu vou olhar para o lado, às vezes, para baixo aqui, porque o meu esquema de caderno que vocês copiaram tá aqui só para me acompanhar, tá? Não estou ficando doido ainda não. Ainda não. Então, olha só. Para a fundação de Roma, você tem duas explicações, certo? A de origem mítica e a de origem basicamente provada até hoje pelos historiadores e arqueólogos e por aí vai. Mas olha só. Primeiro, a explicação mítica, baseada na lenda, né, no mito de Rômulo e Remo, né? Que eu lembro que eu passei para vocês isso em sala, umas imagens, que esses dois eram filhos, né, isso na história, na lenda, né, que os dois eram filhos do deus Ares, o deus da guerra, para os romanos, e eles foram abandonados pela mãe. Uma loba os encontrou e os amamentou, né? Mostrei a imagem para vocês da loba amamentando Rômulo e Remo. E após isso, os dois cresceram e até que um determinado momento da vida dele, eles encontraram um vidente, não é vidente não, esqueci o nome da palavra, um mago, né, um vidente, que disse que no dia que um dos dois avistassem 7 aves bonitas, 7 aves raras, naquele local eles fundariam uma cidade, tá? Então nisso, um dia os dois caminhando juntos, já adultos, o Remo olhou para um lado e avistou belas aves raras que existiam naquela região, e o Rômulo olhou para outro lado e avistou 7 abutres comendo uma carniça. Então, segundo a história, o que o mago havia dito, o Remo seria o primeiro rei, e dali ele seria o fundador da cidade. Rômulo ficou com inveja, mata o Remo, e Rômulo, no mito, na lenda, teria sido o fundador de Roma e o primeiro rei de Roma. Tá certo? Isso é o mito, isso é a lenda. Diogo, tem provas disso? Não, tá? Não tem não temos. O que nós temos de relatos sobre essa fundação mítica são textos, mas que nós não temos como provar a existência de Rômulo e Remo, né? A não ser esses textos. O que os historiadores e os arqueólogos defendem? Que a região onde se fundou Roma era uma região de passagem para outros povos. Gregos, italiotas, etruscos e por aí vai. Então esses povos que passavam por essa região, com o tempo eles foram
se fixando na terra, naquela região ali, e a partir de um tempo eles passaram a ocupá-la. Então é uma explicação mais voltada pela geografia do local, tá? Beleza, temos a monarquia romana, temos duas explicações. Lembrando que o início dessa monarquia romana ela é baseada na economia agrícola, né? Então a monarquia romana, a base da economia romana é a agricultura, tá? E essa sociedade na monarquia romana, ela é estamental com baixíssima mobilidade social. O que é isso, Diogo? Quando eu falo de sociedade estamental, lembrem daquelas pirâmides que a gente classifica alguns grupos dentro da sociedade. Então, por exemplo, na monarquia romana, na Roma Antiga, você tem a sociedade dividida da seguinte forma. No topo você tem os patrícios, que eram a elite de Roma. Logo abaixo você tem os clientes, que eram plebeus, que prestavam serviços aos patrícios. Então eles trabalhavam para os patrícios dentro das casas deles, nas fazendas, nas terras. A grande maioria eram de plebeus, que eram camponeses, pessoas humildes, pessoas que tocavam basicamente a vida em Roma, tocavam Roma, né? Ou seja, eram o grande braço motor da sociedade romana. E na base da pirâmide, ainda muito pouco, você tem os escravos por guerra, ou seja, quando você invade uma região, você transforma aquela pessoa em escravo, ou escravos por dívida. Pessoas que deviam outras eram transformadas em escravos, ok? Então, basicamente, é essa sociedade romana, essa pirâmide, né? Com pouca mobilidade social. Como assim? Dificilmente um plebeu, quase impossível, um plebeu se tornar um patrício, ou um patrício deixar de ser patrício e virar um plebeu, ou virar um escravo. Então, isso quer dizer baixa mobilidade social, tá? Seguindo, os plebeus eram extremamente importantes para Roma. Por quê? Porque esses plebeus, eles eram o motor da cidade, né? Os trabalhos mais pesados, né? Porque mais pesados não. Os trabalhos essenciais eram feitos pelos plebeus. Fazendas, limpeza da cidade, na agricultura. Você utilizava os plebeus. Então, se você ficasse sem os plebeus, seria um problema gigantesco. Só que esses plebeus não possuíam direitos, tá? Por quê? Quem possuía direitos políticos nessa monarquia romana eram apenas os patrícios, a elite romana. Os plebeus, que eram a grande maioria, e aí eu estou incluindo os clientes, não tinham direito nenhum, tá? Não tinham direitos nenhum, não eram considerados nem cidadãos, tá certo? Cidadãos de Roma. E aí, olha só, para controlar essa monarquia, óbvio que você tem um rei, né? O rei tá lá bonitinho, que era de origem etrusca. Eu lembro que eu comentei com vocês que é um povo que originou a cidade de Roma. E esses reis vinham de uma dinastia de etruscos, ou seja, eram vários reis há vários tempos que eram do mesmo povo, etrusco. Você tem o rei e abaixo do rei você tem o senado, composto pelos patrícios. O que é isso, Diogo? O senado reunia um certo número de patrícios que ajudavam, teoricamente, o rei a governar. Esses patrícios criavam leis, impunham impostos, taxas, e teoricamente eles deveriam controlar e limitar o poder do rei, tá certo? Então, olha só, esses patrícios, esse senado era composto pelos patrícios, pela elite de Roma. E aí vamos ter um problema. O poder vai chamar a atenção desses patrícios em determinado momento. Por quê? Os patrícios estavam no topo do governo de Roma? Não, teoricamente não. Eles tinham muito poderes, mas ainda tinham que aceitar muita coisa que o rei de origem etrusca determinava. Então, em determinado ponto, os patrícios vão aplicar um golpe de Estado, vão tirar do poder o último rei, né, de origem etrusca, que era o rei Tarquínio o Soberbo. Ele vai ser retirado, e a partir do momento que você retira
o Tarquínio da monarquia, né, do rei, e quando você tira o Tarquínio do poder, que era o rei, você acaba com a monarquia romana, e a partir de agora nós teremos o início da república, controlada pelos patrícios. Beleza? Tranquilo até aqui? Só abrindo um parênteses agora, falando sobre a religião de Roma, no geral, né? Nas três partes, tanto na monarquia, quanto na república, quanto no império. O império vai ter o surgimento do cristianismo, mas aí é outro assunto que a gente vai ver. Então, a religião dos romanos é basicamente uma cópia dos gregos. Os deuses são praticamente os mesmos, porque os gregos ocuparam a região ali onde surgiu Roma. Enfim, o que você tem é basicamente a mudança dos nomes. Tá? Então, por exemplo, na Grécia, o deus Ares... acho que no início do vídeo eu falei Ares, mas eu falei tão errado. Na Grécia, o Ares, deus da guerra, em Roma ele era Mercúrio, o deus da guerra. Tá? Marte, desculpa, não é Mercúrio não, Marte. O Poseidon na Grécia era Netuno em Roma. Enfim, os nomes se trocavam, mas o conteúdo ao que aquele deus pertencia era o mesmo, não mudava nada não, tá? Então o que isso quer dizer? Que esses romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e esse politeísmo era antropomórfico. Como assim, Diogo? Eram deuses que possuíam formas de seres humanos. Antropomorfia, antropo quer dizer humano, morfia é forma, ou seja, formas de seres humanos. E outra, assim como na Grécia, esses deuses romanos, eles possuíam virtudes e defeitos. Tá? Então eles amavam, odiavam, queriam vingança, detestavam, sentiam prazer em ajudar os seres humanos, tinham prazer em atrapalhar os seres humanos. Então eles eram muito semelhantes aos seres humanos mesmo, tá? Tanto na forma quanto nas ideias, nos pensamentos, nas virtudes e nos defeitos. Tá? Enfim, basicamente terminei Monarquia Romana. Se tiver alguma dúvida, se não me engano, vai ser tirada pelo Google Sala de Aula. Beleza? Termino aqui o primeiro vídeo. E o próximo agora vai ser sobre a República Romana. Beleza? Valeu!